Olá, meus amigos, meus queridos irmãos. Aqui estamos para mais um estudo sequenciado do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos ver nesse estudo um trecho do capítulo 4, cujo título deste capítulo é Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o nosso assunto será ressurreição e reencarnação. Nós vamos ver os itens de números 7 e 8. Item 7. Estas palavras, se o homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. O texto primitivo, porém, rezava simplesmente: não renasce da água e do Espírito. Ao passo que, em algumas traduções, as palavras do Espírito foram substituídas pelas seguintes: do Santo Espírito, o que já não corresponde ao mesmo pensamento. Aqui nós vemos que, mais uma vez, os ensinos de Jesus, que eu chamo de nosso rei, nosso guia e modelo, sofreu mais uma vez uma distorção. E aí se fez uma interpretação indevida. E qual a finalidade dessa interpretação indevida? É esconder, escamotear, eliminar a ideia da reencarnação. Aqui, como diz Jesus, é como diz o texto. O texto primitivo rezava simplesmente: não renasce da água e do Espírito. E aí acrescentaram na palavra Espírito do Santo Espírito, o que já não quer aí dizer mais a ideia original, que aqui, quando se fala do Espírito, está se falando do Espírito reencarnante, o Espírito que está renascendo com um novo corpo. Quando se colocou esse do Santo Espírito, aí já não se referia mais ao Espírito que está reencarnando, que é um Espírito que ainda não atingiu a santidade. E essa distorção, mais essa distorção, porque foram várias, ocorridas nas palavras do Mestre Jesus, tinham por finalidade descartar, eliminar a ideia da reencarnação. O porquê essa preocupação com a reencarnação? A consciência pesada de muitas autoridades da época, de espíritos que nasceram numa condição de muito poder, de muitas facilidades, e que se perderam no caminho,
E a ideia da reencarnação é chocante, é pavorosa para aquele espírito que se desvia da lei divina. Então, numa tentativa de fugir à sua responsabilidade, eles resolveram eliminar a ideia correta, que é a reencarnação, que é uma lei divina e que vai ocorrer inexoravelmente, quer queiram, quer não queiram. Deus não nos indagou se desejamos ou não reencarnar, ou se desejam ou não que a reencarnação exista. A reencarnação é uma questão de justiça. Sem a reencarnação, Deus seria injusto. Como iríamos justificar crianças que renascem com problemas de ordem física, mental, emocional e que passam uma vida inteira reencarnados em corpos que não lhes dão a possibilidade de se manifestar de forma plena no mundo? Somente a reencarnação nos explica todos esses detalhes e nos mostra como vamos evoluir. Nos comprova que precisamos evoluir. Então, a reencarnação é uma questão de justiça divina, de bondade divina, de sabedoria divina. Mas só que para muitos, para aqueles que têm a consciência pesada, ela é apavorante. E aí tentaram eliminá-la através de decretos, de distorções de texto. Mas quem somos nós para escamotear, distorcer, alterar uma lei divina? É impossível. E continua aqui, olha. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários a que os evangelhos deram lugar, como se comprovará um dia, sem equívoco possível, sem distorções possíveis. Isto está lá no início, quando Jesus proferiu essas verdades e posteriormente foram distorcidas. Mas será que nós, com as nossas distorções, com as nossas mentiras, iremos conseguir modificar em alguma coisa as leis de Deus? Claro que não. E a reencarnação sempre ocorreu, ocorre e ocorrerá, quer algumas consciências queiram ou não. Ela é inexorável. Continuando aqui, no item 8. Para se apanhar o verdadeiro sentido dessas palavras, cumpre também se atente na significação do termo água, que ali não fora empregado na acepção que lhe é própria. Olha só aqui, né? A falta de conhecimento científico à época, o termo água, a água, era
considerada o elemento primitivo do universo. Vamos ver aqui o que o texto nos traz. Muito imperfeitos eram os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas. Então, hoje nós entendemos que a água é feita por dois gases, hidrogênio e oxigênio. Mas naquela época eles consideravam a água como um elemento primordial que produzia tudo que existia no universo. Eles acreditavam, diz aqui o texto, que a terra saíra das águas e por isso consideravam a água como elemento gerador absoluto, gerador de tudo. O que nós sabemos, através da ciência hoje, que isso não é real. Assim é que, na Gênesis se lê, o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas. Que o firmamento seja feito no meio das águas. Que as águas que estão debaixo do céu se reúnam em um só lugar e que apareça o elemento árido. Que as águas produzam animais vivos que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e sob o firmamento. Olha a ideia que se tinha como sendo a água o elemento primordial de tudo, dos animais, da matéria, de tudo. O que hoje sabemos que não é real essa afirmação. Segundo essa crença, a água se tornara o símbolo da natureza material. Olha só, então, para eles a água era o elemento principal, primordial para a existência do universo. Segundo essa crença, a água se tornara o símbolo da natureza material, como o espírito era o da natureza inteligente. Então, matéria era proveniente da água e espírito era outro elemento diferenciado, mas que a água gerava tudo. Tudo vinha da água. E continua aqui, olha. Estas palavras, se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, significavam, pois, olha o significado real. Se o homem não renasce com seu corpo e sua alma. Então a água significava a matéria, o corpo denso. Foi nesse sentido que Jesus proferiu essa frase e que depois, infelizmente, foi distorcida. É nesse sentido que, a princípio, as compreenderam. Lá, quando Jesus proferiu essa frase, eles entenderam que era a reencarnação, que o espírito renascia com um novo corpo. Isso era o pensamento correto e que depois sofreu distorções a fim de eliminar a lei da reencarnação. E isso não ocorreu de forma fortuita.
sem intenção, sem querer. Isso aconteceu, essa distorção ocorreu de forma pensada, a fim de aplacar consciências pesadas. Não só as consciências daqueles que viviam numa condição não de estarem à frente no comando, mas os comandados. A grande preocupação não era dos comandados, era dos comandantes, que procuravam aparentar uma pureza que não tinham, mas suas consciências sabiam que eles não tinham. E aí, a fim de aplacar a própria consciência, criaram essa distorção. E ele eliminando a ideia da reencarnação. Mas é como nós tentarmos impedir que o Sol ilumine o nosso planeta. Não há como. A verdade é uma luz intensa que atravessa a tudo e a todos. E a verdade é uma só. A reencarnação é uma questão de justiça. A reencarnação é um fato. E não nos preocupemos se neste momento, nesta atualidade, a reencarnação ainda seja algo obscuro, não entendido e não aceito. A verdade sempre estará vindo à tona. A verdade sempre irá, como sempre aconteceu, prevalecer acima da mentira. Então não nos preocupemos. Cuidemos da nossa consciência. Cuidemos da nossa existência, procurando aproveitar ao máximo esse aprendizado que estamos tendo nesta atual reencarnação, nesta atual condição em que estamos encarnados. Deus nos colocou no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas. Vamos aproveitar essa oportunidade. E mais cedo ou mais tarde, a verdade sempre vem à tona. Não nos preocupemos. Façamos a nossa parte. Vamos dar o melhor de nós. Vamos seguir as leis divinas que Jesus, nosso Rei, nosso guia e modelo, nos trouxe. Não há outro caminho, como ele mesmo disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém irá ao Pai senão por mim. Sigamos Jesus a nosso bem. E continuando aqui na nossa lição. Tal interpretação se justifica, aliás, por estas outras palavras. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Olha o que Jesus disse. Não vamos misturar matéria com Espírito. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido da matéria é matéria. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus estabelece aí uma distinção positiva, clara,
entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne. Indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito independe deste. O espírito ele é independente do corpo. Mas enquanto nós estamos encarnados, nós nos utilizamos desse instrumento. O corpo é um instrumento que o espírito recebe de Deus a fim de poder dar prosseguimento ao seu progresso, ao seu aprendizado. Então, o corpo é uma bênção. É um presente que Deus nos deu e nos dará ainda durante muito tempo, até que chegamos à condição do Cristo, de espírito puro, em que nossas reencarnações não serão mais para fazermos um aprendizado que necessitamos. Porque quando o espírito chega à estatura de Jesus, ele já está ligado permanentemente a Deus. Agora, ele pode reencarnar? Pode. Para cumprir uma missão. Para amparar, orientar e alavancar o progresso dos nossos irmãos de jornada. Para amparar. Para soerguer. Não mais com a obrigatoriedade de reencarnar para fazer o próprio progresso. Porque ele já fez o progresso, ele já alcançou todo o conhecimento que a matéria oferece. E ele já terminou sua tarefa, chegou ao ponto final? Não há ponto final. Após o conhecimento total do plano mais denso da matéria, o espírito irá continuar o seu progresso em um outro nível, acima da matéria, em um outro nível muito mais sutil, em um nível mental, espiritual, muito mais elevado. E quando irá se encerrar este progresso do espírito? Nunca. O progresso é infinito. O conhecimento divino é infinito. Deus não tem início nem fim. Nós, criaturas criadas por Deus, tivemos um início. Temos um início. Mas não teremos fim. Deus é infinito. Nós não. Somos criados por Deus. Temos um início, mas não temos fim. Porque o aprendizado divino, ele é infinito. Ele nunca termina. Se ele é tão grandioso, o aconselhável é que iniciemos agora, para ontem, esse aprendizado. E aqui fechamos o nosso estudo, mais um estudo sequenciado do nosso Evangelho. Se tiverem alguma dúvida, se quiserem discutir acerca de algum ponto, entrem em contato através do canal onde esses estudos estão sendo armazenados, a fim de que possamos trocar informações. Muita paz, meus amigos. Graças a Deus.